Nosso estudo será sobre o que é glorificar a Deus. Por vezes esse assunto ele é confuso para muita gente, porque alguns pensam que glorificar a Deus é apenas ficar falando que glória a Deus, e alguns grupos evangélicos têm o hábito de ficar falando glória, como se isso fosse um ato de glorificação a Deus. Verbalizar a palavra, a expressão glória a Deus, necessariamente em si não glorifica a Deus. E aí, se nós não soubermos, se nós não entendermos, se nós não adorarmos a Deus com entendimento, conforme Paulo diz em Romanos 12, verso 1 e 2, dizendo, verso 1 especificamente: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, se nós não adorarmos a Deus com inteligência, com entendimento, com clareza de pensamento, isso não é adoração e isso obviamente não vai glorificar a Deus. A irracionalidade ou meros comportamentos condicionados sem a intenção ética, bíblica, comprometida, consciente e com esclarecimento e entendimento, não é glorificar a Deus. A ausência dessas coisas não glorifica a Deus. Então a pergunta é: o que é glorificar a Deus? Para que nós possamos começar, vamos primeiramente a verificar o que é a palavra glória. A palavra glória em si também ela não é um conceito completo. A palavra no hebraico ela simplesmente significa luz, brilho, reluzir, Então, glorificar a Deus significa lançar luz, reluzir a Deus, O que precisaria ser observado é que nós não temos luz própria, A nossa luz vem de Deus. A luz que nós emitimos, a beleza, a santidade, a formosura, as virtudes, todas as coisas boas que nós temos, elas vêm de Deus. Tiago 1, verso 17 diz isso. Não vos enganeis, diz o verso 16. Tiago 1, 16. Não vos enganeis, meus irmãos, Aí verso 17. Porque toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, vem do Pai das luzes. Então a luz, a glória de Deus é que vem a nós e nós reluzimos a glória dele para focar nele. Não para que nós sejamos o centro das atenções, mas para que direcionemos, para que representemos, para que encaminhemos toda adoração, toda boa reputação, todo louvor, todo elogio para Deus. Então isso é glória a Deus. Nós temos alguns pontos que precisam ser observados, pelo menos 8 pontos que podem nos trazer clareza quanto ao que é glorificar a Deus, O primeiro deles é glorificar a Deus. Então, em primeiro lugar, glorificar a Deus é reconhecer a sua majestade, reconhecer a sua grandeza, a sua soberania, reconhecer que Deus é tudo sobre todos, que não há ninguém comparável a Ele, que não há ninguém que possa fazer oposição a Ele, que não existe ninguém que pode frustrá-lo, não há ninguém que viva sem Ele. Ele é suficiente em si mesmo e livre, e não pode ser persuadido, constrangido, domesticado. Deus não pode ser inibido, Deus não pode ser impedido. Ele é suficiente em si mesmo. A glória significa, em primeiro lugar, reconhecer a sua majestade. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 2, parágrafo 2, diz assim: Deus tem em si mesmo e de si mesmo toda a vida, glória, bondade e bem-aventurança. Ele é todo suficiente em si e para si, pois não precisa das criaturas que trouxe à existência. Não deriva delas glória alguma, mas somente manifesta a sua glória nelas, por elas, para elas e sobre elas. Ele é a única origem de todo ser. Dele, por ele, para ele são todas as coisas, e sobre elas tem ele soberano domínio para fazer com elas, para elas e sobre elas tudo quanto quiser.
Todas as coisas estão patentes e manifestas diante dele. O seu saber é infinito, infalível e independente da criatura, de sorte que para ele nada é contingente ou incerto. Ele é santíssimo em todos os seus conselhos, em todas as suas obras e em todos os seus preceitos. Da parte dos anjos e dos homens e de qualquer outra criatura lhe são devidos todo culto, todo serviço, toda obediência que ele ouve por bem requerer deles. Então, glorificar a Deus, em primeiro lugar, envolve reconhecer a sua majestade, que Ele é soberano, Ele é tudo, Ele é sobre todos, Ele é suficiente em si mesmo, Ele não pode ser constrangido, frustrado, dominado, impedido, Ele não pode ser coagido a fazer nada. Deus é suficiente em si mesmo, Ele é tudo o que Ele é. Então é por isso que quando Ele manifesta lá para Moisés, em Êxodo capítulo 3, e Moisés pergunta para ele: em nome de quem eu me apresentarei a Israel? E Deus diz: eu sou o que eu sou, envia você. Eu sou o que eu sou. Ele é tudo o que Ele é em si mesmo. A glória é dele. Então, em primeiro lugar, glorificar a Deus é reconhecer a majestade dele. Em segundo lugar, glorificar a Deus é reconhecer os seus atributos, né? Deus, Ele é grandioso. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é perfeito. Deus, Ele é autoexistente. Deus, Ele é eterno. Deus, Ele é infinito. Deus, Ele é imutável. Deus, Ele é amor. Aí os atributos morais: amor, bondade, graça, misericórdia. Ele é paciente. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é justo. Então, quando nós olhamos os atributos morais, especialmente os atributos morais, porque são eles e com eles e através deles e neles que Deus se faz presente na nossa vida para esta comunhão com Ele. Por isso que na nossa percepção os atributos morais são mais preciosos, né? Embora é verdade que nenhum atributo é maior do que o outro, mais importante que o outro, porque Deus é perfeito em toda a sua simplicidade. Mas a nossa percepção daquilo que Deus se revela a nós e daquilo que Ele nos toca, nós glorificamos a Ele quando somos alcançados pelos seus atributos. Então, glorificar a Deus significa reconhecer os seus atributos. É por isso que nós enaltecemos muito a graça, especialmente a graça maravilhosa, graça de Jesus, né? Incomparável, graça maior que o meu pecar, né? Ou Amazing Grace, graça maravilhosa, que é outro. Então existem vários hinos, vários cânticos que enaltecem a graça de Deus, porque é em relação à nossa imerecida condição, em nosso demérito, em nossa condenação, em nossa depravação, em nossa situação de miséria, é que Ele se manifesta. Então nós reconhecemos os atributos dele, e ao reconhecer os atributos de Deus, nós glorificamos a Ele. Então a segunda forma de nós glorificarmos a Deus é reconhecendo os seus atributos. A terceira forma de nós então glorificarmos a Deus é adorando, é prestando culto a Deus. É quando nós em todo momento nós adoramos a Deus. E aí nós devemos lembrar que culto na Bíblia tem três manifestações. Existe o que a Bíblia chama de a vida como culto, né? A vida como culto, o nosso momento devocional como culto, né? A vida como culto nós lemos agora há pouco Romanos 12, verso 1. Nós devemos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, ou seja, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, todo o nosso entendimento como um culto racional. Então, a vida como culto. Mas Jesus em Mateus 6 fala do culto como devoção. Quando quiseres orar, vá ao teu quarto e ora em secreto. Então, aquele momento devocional. Mas esse momento devocional pode estender-se à família, que é o que nós chamamos de culto doméstico, e que muitos de nós têm praticado, graças a Deus, muito esses dias.
mas a Bíblia fala do culto solene, do santo ajuntamento, das santas convocações, daquilo que nós fazemos enquanto corpo, nos apresentamos atendendo ao chamado de Deus para adorar o seu nome e ouvir a sua voz pela exposição fiel da palavra de Deus. Então, o culto, quando nós adoramos a Deus, quando nós cultuamos a Deus, quer na vida, quer nas nossas devocionais, no nosso estudo da palavra, no nosso momento de culto doméstico, quer no culto solene, nós devemos glorificar a Deus, e nós glorificamos a Deus fazendo essas coisas. É por isso que lá em 1 Coríntios 10, 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, glorificar a Deus envolve reconhecer a sua majestade, reconhecer os seus atributos, cultuar ou adorar a Deus, somente a Deus, com a vida, com as nossas devocionais e com o nosso ajuntamento solene enquanto igreja do Senhor Jesus. Mas há um quarto sentido em que glorificamos a Deus: honrar a Deus e temê-lo em todas as coisas. Nós honramos a Deus, nós não brincamos com o nome dele. A Bíblia diz em Êxodo 20, verso 7: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então é o momento em que nós conscientemente falamos a respeito dele, nós nos dirigimos a ele, nós oramos a ele, nós falamos a respeito dele, nós invocamos o seu nome, nós clamamos em situações necessárias e diversas, ou nós compartilhamos e testemunhamos da grandeza e da glória dele. E fazemos isso com um santo temor no coração e uma honra revelada na nossa boca. Então, glorificar a Deus envolve sim também a honra que ele merece e que nós devemos ter, o respeito. É por isso que lá em Eclesiastes capítulo 5, verso 1 diz assim: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É por isso que o nosso culto é solene. Às vezes nós vemos alguns irmãos sem entendimento e por uma nociva e ácida crítica, sem entendimento, dizer que nossos cultos são frios, que nossos cultos são sem amor, sem fervor. Mas o grande problema disso está em dois pontos errados. Em primeiro lugar, o erro de que emocionalismo é fervor espiritual. Isso não é verdade. Emocionalismo nunca foi fervor espiritual. Emocionalismo é apenas emocionalismo, só isso. É verdade que nós podemos, no momento de fervor espiritual, também ter manifestação emocional, chorar, nos alegrar, sentir uma alegria intensa, mas fervor espiritual implica, acima de tudo, em compromisso de convicção com a obediência da palavra e uma vida submissa à autoridade da palavra em toda e qualquer situação. Isso é fervor. Segundo problema desse conceito de dizer que nós somos frios espiritualmente, além de dizer que fervor é sinônimo de emocionalismo, é não entender que a adoração ela é em espírito e em verdade e não em emoções e sistema nervoso. Então não é barulho, não é agitação física, não é provocação, não é indução, não é sugestionamento que realiza ou causa verdadeiro fervor espiritual. O verdadeiro fervor espiritual, ele é causado pelo Espírito Santo e não por uma banda de grupo de música, não por um pregador ou por alguém que está dirigindo o culto, a liturgia e que está ali incentivando e provocando as pessoas a agirem desta ou daquela forma. Então não é a movimentação que é fervor espiritual. Nós precisamos lembrar então que honra e louvor é algo que glorifica a Deus. Quando nós honramos a Deus, quando nós nos portamos conscientes diante de quem nós estamos, quando nós tememos errar diante de Deus, não somente no culto solene, mas em toda a nossa vida. Quando nós tememos pecar contra Deus,
Isso glorifica a Deus. Então, em sexto lugar, glorificar a Deus envolve a intenção de amar a Deus sobre todas as coisas. A Bíblia diz: de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. O que você ama define quem você é. O que você ama define quem você é. Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas, cumprindo o primeiro e maior mandamento, nós glorificamos a Deus. Quando nós amamos a Deus com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças, de toda a nossa alma, com toda a nossa vida, nós glorificamos a Deus. Ele é amado e merece ser amado acima de tudo. Glorificar a Deus é, de fato, amar a Deus, é devotar-se a Ele, é depender dEle, é viver para a glória dEle. Então, observe bem, em primeiro lugar, glorificar a Deus é reconhecer a sua majestade. Segundo, reconhecer os seus atributos. Terceiro, é gratidão a Deus. Quarto, é honrar a Deus. Quinto, é amar a Deus acima de todas as coisas. Sexto, agora vamos, glorificar a Deus é depender dEle em tudo. Depender de Deus em todas as coisas. Depender dEle para fazermos todas as coisas. Por exemplo, Tiago, no capítulo 4, quantas pessoas dizem assim: eu faço, eu aconteço, eu vou, eu realizo, eu consigo, eu não... E nós às vezes percebemos que crentes falam assim, e você fica esperando ela em algum momento dizer assim: se Deus quiser, se Deus me der graça, se Deus me capacitar, se Deus me abençoar. E parece que ela faz, realiza, planeja, e como se Deus não estivesse presente, nem dominando, nem conduzindo a vida dela. Tiago, capítulo 4, verso 13 ao verso 17, diz assim: atendei agora vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros. Vós, observem a advertência da palavra, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, observe bem a nossa dependência de Deus consciente, a nossa consciência de que nós em tudo dependemos de Deus, porque Filipenses 1, verso 3 diz: porque é Deus quem opera em vós, tanto querer como o realizar. É Ele quem nos capacita com dons, é Ele quem potencializa os nossos dons, é Ele quem nos dá oportunidades, é Ele quem nos abençoa as situações, é Ele quem prospera os nossos negócios, é Ele quem nos dá saúde para o trabalho, é Ele quem nos dá alegria nos resultados, é Ele quem conduz todo e cada detalhe da nossa vida. E aí nós precisamos reconhecer que Deus está movendo e interagindo e agindo em todo momento da nossa vida, para que possamos dizer: a glória seja dada a Ele, é dEle, é por meio dEle e é para Ele, pois eternamente a glória. Amém. Se nós não, poderemos adorar a Deus. Em último lugar, em oitavo lugar, aí sim, glorificar a Deus significa levar outras pessoas a reconhecer a glória de Deus. Como é que nós fazemos isso? Quando nós então vivemos um bom testemunho. Mateus capítulo 5, o Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus capítulo 5, ele diz de forma clara aos seus discípulos, Mateus 5, ele diz primeiro lá no verso 13: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
É interessante que insípido, a tradução aqui por insípido é perder o sabor, né? No original grego é enlouquecido. Literalmente seria assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar enlouquecido, ou seja, perder o bom senso, perder a inteligência, perder a racionalidade, e aí nós podemos fazer o link lá com Romanos 12, verso 1, o culto racional. Se a nossa vida deixar de ser um culto racional e a irracionalidade do pecado marcar, definir, perverter e deformar o nosso comportamento, sim, nós nos tornamos enlouquecidos, nós nos tornamos insípidos. E se isso acontecer, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí vem o verso 14 ao verso 16, que é o 8º ponto do nosso estudo aqui, sobre o que é glorificar a Deus. Então, glorificar a Deus, 8º lugar, 8º ponto, é levar outras pessoas a reconhecer a glória de Deus. Então, não somente nós reconhecemos, não somente nós experimentamos, não somente nós vivemos a glória de Deus, mas nós levamos outras pessoas a conhecer a Deus pela sua glória. E como isso acontece? Verso 14 ao verso 16, Mateus 5, verso 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Observem a conclusão dessa parábola de Jesus. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, a obediência da palavra. Boas obras aqui é obediência da palavra. O que torna uma obra boa é a bondade de Deus manifesta nos nossos atos. Isso é boa obra. Para que vejam as vossas boas obras, ou seja, a bondade de Deus manifesta nos nossos atos, e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Isso é glorificar a Deus. Bom, mas como que nós podemos glorificar a Deus? Então nós devemos lembrar que a glória de Deus não somente na nossa obediência, na bondade de Deus nos nossos atos, em fazermos o bem a quem não merece, em andarmos a segunda milha, em perdoar, em ajudar, em estender a mão, em ser bênção na vida das pessoas, em influenciá-las numa ética bíblica e numa cosmovisão realmente bíblica. Mas nós precisamos, acima de tudo, suportar dias maus como quem espera no Senhor, como quem de fato reconhece a majestade, reconhece os atributos, adora a Deus em toda e qualquer situação, tem gratidão a Deus em todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus a vosso favor em Cristo Jesus, em honrá-lo, em temê-lo, em amá-lo, em depender dele e levar as pessoas a glorificá-lo. E aí nós lembramos lá de Jó, capítulo 1, verso 21, quando ele recebe a notícia de toda a perca de seu gado, a perca da sua casa e a mais dolorosa perca, que foi a morte de seus filhos. E o texto lá diz que ele sentou e ele disse: o Senhor me deu, o Senhor me tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em coisa alguma atribuiu Jó a Deus falta alguma. Ele glorificou a Deus naquele momento, em reconhecer a majestade, a soberania, adorando a Deus, em agradecer a Deus pelo que ele havia recebido, agradecendo a Deus por aquilo que ele havia perdido, temendo a Deus e honrando a Deus em suas palavras, amando a Deus acima do que ele tinha, do que tudo que Deus havia lhe dado de mais caro, de mais nobre, de mais importante. Ele não amou as coisas e pessoas acima de Deus. Ele dependeu de Deus em tudo. E quem estava perto dele acabou que depois, por fim, tendo que glorificar a Deus através da vida dele. Mas isso só no capítulo 42.
Então, glorificar a Deus em toda e qualquer situação. A nossa satisfação e o nosso contentamento em Deus glorifica a Ele. Numa live recente, eu mencionei uma frase de John Piper que diz: Deus é mais glorificado quanto mais estamos nele satisfeitos. E essa é a ideia da primeira pergunta do Breve Catecismo. Eu fiz uma tradução recente do Breve Catecismo, uma tradução numa linguagem mais contemporânea, e a minha tradução ficou assim: qual é o propósito principal? Breve Catecismo de Westminster, primeira pergunta: qual é o propósito principal do ser humano? Resposta: o propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. O propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Quanto mais nós estamos satisfeitos em Deus, mais Ele é glorificado em nós. Isso é glorificar a Deus. É ter uma cosmovisão, usando uma terminologia que os teólogos gostam de usar, né? É ter uma cosmovisão teorreferente, ou seja, em todas as esferas da vida: trabalho, entretenimento, família, religião, estudo, amizades, relacionamentos, dinheiro, economia, política, em todas as esferas, em todas elas, os valores, as convicções, as ideias, os compromissos, as ações, a agenda, a vida é vivida para a glória de Deus. Isso é glorificar a Deus, é estar satisfeito nele, glorificando. Mas a Bíblia também ela nos adverte, porque é possível que nós frustremos a nós mesmos, não a Deus, nos frustremos quando nós nos desviamos desse propósito. E aí acontece o que a Bíblia chama de idolatria, né? É buscar a glória pessoal, é ser dominado pela arrogância. É por isso que a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, porque a arrogância, a soberba, o orgulho, a altivez é o pecado que rouba a glória de Deus, e Deus diz: Ele não divide a sua glória com ninguém. A Bíblia é muito clara nisso. Então, quando nós buscamos a glória pessoal, quando nós nos achamos melhores que as pessoas, quando nós queremos usar das coisas que Deus nos dá para a autopromoção, então nós roubamos a glória dele. Eu convido que você abra comigo lá em João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 43. Evangelho de João, capítulo 12, verso 43. João 12, 43. Verso 42 a 43. João 12, 42 a 43. A palavra de Deus diz assim: contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Jesus estava pregando o Evangelho. Muitos dos fariseus, escribas, saduceus olhavam assim: realmente, o que ele está falando é a verdade. Ele de fato é quem ele diz ser. Muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando nós amamos os benefícios, quando nós amamos as oportunidades, quando nós amamos a admiração das pessoas, quando nós amamos os benefícios que as pessoas nos dão mais do que a glória de Deus, nós na verdade estamos buscando a glória dos homens. E Deus diz que isso é algo odioso para Ele. Lá em Atos capítulo 12 há um episódio histórico muito curioso. Atos capítulo 12, Atos 12, do verso 20 ao verso 23, quando Herodes morre. E observem o que aconteceu. Ora,
havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e Sidom. Porém estes, os habitantes de Tiro e Sidom, de comum acordo se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é a voz de um Deus e não de homem. Naquele momento, Herodes ele deveria ter repreendido o povo, mas ele gostou de ter o seu ego massageado. Ele teve prazer em ser reconhecido como um Deus. Ele teve prazer de ter a sua voz, a sua palavra em público como a voz de um anjo, né? De alguém que estava acima daqueles homens. E observe bem que naquele mesmo momento, verso 23, no mesmo instante, o anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus. Em outras palavras, quando aqueles homens se dirigiram a ele para adorá-lo, ele deveria ter reprovado a atitude deles e dito: adora apenas a Deus. É interessante que no Antigo Testamento, por vezes, alguns anjos apareciam como mensageiros, porque essa era a sua função mais básica. Inclusive a própria palavra melech no hebraico, que é traduzido por anjo, a palavra é mensageiro. E os anjos então iam levar uma mensagem da parte de Deus, e às vezes as pessoas se abaixavam, se inclinavam para adorar, eles diziam: não nos adorem. Eles não aceitavam a glória, a adoração de homens, porque eles não eram merecedores dessa adoração. E eles então diziam: adore a Deus. O que Herodes deveria ter feito era isso. No mesmo instante, um anjo do Senhor, o feriu, por ele não haver dado a glória a Deus, e comido de vermes o expirou. Então, encerrando, nós vemos que Deus ele não aceita que pessoas busquem a glória pessoal. Deus não aceita que nós recebamos, mesmo que não é a nossa intenção. Às vezes você realmente, de fato, não está fazendo com a intenção de provocar elogio das pessoas, provocar admiração das pessoas, provocar um amor exagerado das pessoas por você. Mas às vezes as pessoas elas confundem as coisas e podem correr o risco de idolatrar você. Se isso acontecer e não é sua intenção, você deve remeter esta glória, desviando de você e direcionando àquele a quem ela é devida. Só lhe deu glória. Só lhe deu glória. Era uma expressão comum de Calvino. Só lhe deu glória. A Deus somente seja glória. É interessante que Johann Sebastian Bach, ele assinava as suas peças, as suas composições de música. Era comum naquela época as pessoas assinarem as suas composições com as siglas do seu nome. Então deveria ser Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, JSB, né? Então deveria ser a sigla. Mas é interessante que ele assinava com SDG, SDG. Ele não colocava o nome dele. Isso é que é curioso. Ele colocava só lhe deu glória, porque ele era apenas um instrumento de uma capacidade dada por Deus, de uma percepção da beleza, da glória de Deus, de uma potencialidade artística e musical que vinha do alto, para que num vaso de barro, aquele que tudo é, pudesse manifestar a sua beleza. Glorificar a Deus é fazer tudo com a motivação de que a honra, o louvor, o reconhecimento sejam atribuídos somente a Deus. Que Deus nos abençoe a glorificá-lo. Existem dois livros que eu gostaria de indicar, se você deseja ler mais esse assunto. Um deles é do John Piper. John Piper escreveu esse livro chamado Em Busca de Deus, a Plenitude da Alegria Cristã, publicado pela Shed Publicações. Shed Publicações. É um livro fantástico sobre esse assunto. Um livro devocional muito gostoso de se ler.
Um livro mais recente, publicado pela editora Cultura Cristã, que é organizado pelo Matthew Barrett, chama-se Glória Somente a Deus, o majestoso coração da fé e da vida cristãs. Esse é um livro escrito pelo David Van Drunen, mas é uma série que é organizada pelo Matthew Barrett. Esse é um livro muito bom para quem quer estudar sobre o que é a glória de Deus. É um livro muito didático, uma linguagem fácil, clara de ser compreendida. Que Deus nos abençoe e que toda vez que nós lembrarmos de recitar o breve catecismo, qual é o fim principal do ser humano? Qual é o propósito principal do ser humano? O propósito principal do ser humano é glorificar a Deus e satisfazer-se nele para sempre. Que Deus nos abençoe e nos faça instrumentos da sua glória. Amém.